Se você olhar o verso 13 do capítulo 43 de Isaías, é exatamente isso que Isaías diz. Que é o próprio Deus falando, né? Lá está assim: agindo eu, quem impedirá? Mas o eu é Deus, então eu coloquei Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Vamos ler o texto aqui, do verso 1 ao 10, irmãos. Você que já ofertou, dizimou, o faça sempre com alegria e gratidão por tudo que Deus tem derramado sobre a sua casa, a sua família. Não faça por outro motivo. Não faça por outro motivo, a não ser por gratidão a Deus. Porque Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Mas como nós já vimos aqui, Ele é justiça. Vamos ler o texto? Depois eu divido para os irmãos aí o texto em duas partes, tá, irmãos? Naum, capítulo 2, do verso 1 ao 10, que vai dizer o seguinte: o destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza. Vigie o caminho. Prepare-se para lutar. Reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque os saqueadores o saquearão e destruirão os seus ramos. O escudo dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate. Os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação, e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas. Correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida. Levada em cativeiro, as suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, mas agora o seu povo foge. Alguém grita: parem, parem, mas ninguém se volta. Saqueiam a prata, saqueiam o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Vazio, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem. Acabam-se as forças e o rosto de todos empalidece. Oremos, meus irmãos. Graças te damos, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, onde temos liberdade de ler a tua palavra, orar, cantar louvores, celebrar. E hoje, em especial, a lembrança, a memória do divisor de águas na terra, no mundo, que foi a tua chegada e a tua morte, aqui representada pelo pão, pelo cálice, onde lembraremos, comemoraremos a maior bênção que um homem possa querer, desejar e ter, que por graça, por misericórdia, foi dada. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela palavra lida, por tu se mostrar mais uma vez para todos nós aqui, que tu és justo e que tu não estás, Senhor, em passividade. Tu estás governando o mundo e preparando o mundo para algo que tu já executou e executa neste mundo, que é a tua justiça, para um ato final de justiça. Em nome de Jesus, prepara-nos, Senhor. Prepara-nos para que possamos nos encontrar diante de Ti como homens e mulheres maduros, esperançosos, na Tua maior e principal promessa de voltar, estabelecer o Teu reino por completo. Em nome de Jesus, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Do menor ao mais idoso,
do mais instruído, menos instruído, que todos sejam alcançados pelas verdades da tua palavra, aqui nessa noite, como um tema principal, agindo Deus, quem impedirá? Que isso traga alegria, satisfação, consolo e, ao mesmo tempo, temor para aqueles que ainda não te confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus, é que eu te rogo e te peço. Amém. Meus irmãos, como é que eu vou dividir esse texto aí? Muito simples. Agindo Deus, quem o impedirá? Então nós vamos ver a ação poderosa de Deus e a ação implacável de Deus. Eu vou lembrar aos irmãos, tudo que eu tenho falado aqui, desde o primeiro capítulo de Naum, e vai até o final, os irmãos não esqueçam. Isso aqui já aconteceu. A ação poderosa de Deus e a ação implacável de Deus. Isso já aconteceu, mais ou menos 2.600 anos de nós aqui, mais ou menos isso, 2.600 anos antes de nós. E o Senhor escolheu para registrar aqui que ele agiu poderosamente, implacavelmente, sobre uma nação, sobre um império mais poderoso e mais temido da terra, nessa época. Não existia. E quando eu falo isso, eu quero que você lembre aqui, que eu já falei, quem é que é reconhecido hoje, no nosso tempo, na nossa era, como a nação mais poderosa? Pense aí. Lhe causa medo? Lhe causa pavor? Meus irmãos, eu tenho convicção em dizer para vocês que nação poderosa e tão perversa como a nação da Assíria, meus irmãos, está para existir ainda. Talvez se juntar algumas nações, né, a gente possa chegar perto dessa nação aqui, desse império aqui. Não é à toa que o Senhor escolheu uma nação para escrever um livro, chamando um profeta, para deixar aqui para nós, meus irmãos. E essa nação se chama Assíria, que tem a sua capital, Nínive. Repito, meus irmãos, a justiça de Deus, a ação de Deus, o agir de Deus aconteceu nesse mundo há 2.600 anos atrás, de forma poderosa e implacável. Isso nada mais é, meus irmãos, nada mais é do que a lembrança de que isso se repetirá. O Senhor, mais uma vez, virá a esse mundo, visitará esse mundo, e de uma vez por todas, o seu poder será implacável. Até lá, meus irmãos, ações como essa vão acontecer, já estão acontecendo, sobre todos aqueles que se levantam contra os filhos de Deus. Aqui em especial, contra o povo de Israel, que foi separado entre Reino do Norte e Reino do Sul. A Assíria aqui destruiu, acabou, aniquilou com o Reino do Norte. 10 tribos foram levadas para o cativeiro e foram exterminadas. Agora, eles se levantam para querer fazer o mesmo contra Judá. Mas eis que Deus, que nunca esteve passivo, se levanta e diz exatamente o que nós lemos aqui. E o verso 1, que dá início do verso 1 ao 4, a ação poderosa de Deus, começa dizendo aquilo que comumente as pessoas não querem acreditar, que vem de Deus, que é da parte de Deus. Nós tivemos aqui na EBD, né, Deus fazendo justiça, Deus sendo zeloso, Deus sendo vingador sobre os seus, sobre Davi. E o texto que nós vimos aqui na EBD foi bem claro. Davi foi castigado.
Davi recebeu uma ação poderosa, implacável de Deus sobre a vida dele. Vou lembrar para os irmãos que não estiveram aqui. O Senhor disse para Davi, de forma poderosa e implacável: Davi, você pecou contra mim. O filho do teu adultério, vou matar. Deus diz lá, nós lemos isso, eu vou matar. E vou dizer mais, Davi. A espada não vai sair da tua família. E digo mais, Davi, tu vai sofrer uma desonra. Porque o que tu fez em secreto, Davi fez o quê? Cometeu um adultério. Davi tinha um harém, mas pegou a mulher a única mulher que um homem tinha. Ainda mandou matar o marido. O Senhor diz, eu vou fazer com que os teus inimigos peguem as tuas mulheres e façam o que tu fez em secreto, em oculto, em público. Ora, se Deus fez justiça com os seus, meus irmãos, quanto mais com aqueles que não são seus. Só que a justiça, o zelo, a vingança de Deus sobre os seus é sempre para trazê-los ao arrependimento. Para o ímpio, não. Para aquele que não se arrepende, é para destruir, para aniquilar. E está aqui um exemplo de uma de tantas nações. Mas, repito, o Senhor pega Nínive. E ele começa dizendo, o destruidor avança contra você, Nínive. Nínive, a capital da maior potência da época. O império mais perverso e mais cruel. Historiadores, 2 historiadores, o nome está esquisito, Xenofonte e Diodoro Sico. O primeiro, Xenofonte, 430, ele está 200 anos depois disso aqui, que isso aqui acontece. E o Diodoro, ele está 90 anos, ou seja, quase 400 anos depois. Mas ambos são historiadores. Ambos relatam como eram cruéis os reis, os imperadores da Síria. Como eram cruéis. Eles citam um em comum que chama a atenção, de que ele pegava os seus inimigos e tirava o couro e, meus irmãos, cobria as colunas do palácio, revestia as colunas do palácio com o couro. Ou seja, ele torturava, deixava as pessoas, os seus inimigos morrerem à míngua, e para servir de autoridade, para ser temido, as pessoas quando olhavam para os templos deles lá, para os seus palácios, viam o couro, os restos dos seus inimigos. E aí a gente vê hoje, né, esse pessoal aí que comanda os bairros, cortando a cabeça, a gente fica assim, isso é café pequeno, irmãos, do que acontecia com esse pessoal. O que esse pessoal fazia com seus inimigos. E fizeram com o povo de Deus. Fizeram com o reino do norte. Eles massacraram. Quem está comigo aqui, e quando nós expomos Amós, expomos os profetas menores, nós vimos lá que o Senhor levantou eles para que eles fossem justiça de Deus com o povo de Deus idólatra. Mas Deus não deixa nenhum culpado sem sua punição, como nós vimos no capítulo 1. Nenhum. Por isso Deus começa dizendo, tipo o Senhor ironizando, meus irmãos, aqui do verso 1 ao 4, ironizando. Vocês que se acham os destruidores, vocês que são sempre o contra, os poderosos. Nós não vimos essa expressão no sermão passado? Vai se levantar um iníquo, um homem mau do meio de vocês, que se levanta contra mim. Nós vimos isso no texto passado. Verso 11 do capítulo 1. De você, Nínive, sai um que planeja mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Aí agora o Senhor começa, no capítulo 2, dizendo, eu vou agir. Ele diz, o destruidor avança contra você, Nínive. E aí ele vai dizer aqui 4 palavras que mostram o tom da ironia de Deus aqui. As 4 palavras são, guarde,
vigie, prepare-se, reúna. 4 verbos aí, fortes, de ação. O Senhor chega para eles assim, ó, vem um destruidor. Provavelmente aqui, o destruidor aqui, quando a gente lê Isaías, quando a gente lê Ezequiel, né, as profecias, é citado que a Síria vai ser destruída pelos medos persas e pelos caldeus, os babilônicos. Eles vão chegar ferozmente, destruidoramente contra eles. Aqueles que se sentiam destruidores vão provar de uma destruição. Mas, logicamente, que esses estão sendo levantados pelo próprio Deus, é Deus agindo. Como é que Deus age? Como é que Deus faz justiça? Como é que Deus manifesta o seu poder? Como é que Deus manifesta o seu poder implacavelmente hoje no mundo? É através do homem. E muitas vezes através da natureza. Furacões, inundações, exércitos. Nesses dias aí, não é? O exército de Israel conseguiu matar um dos principais líderes do Hamas. Saiu a imagem dele, não sei se os irmãos viram. Meteram bomba nele lá e estava todo quebrado. É juízo de Deus, é justiça de Deus. Deus faz hoje, entendeu? Deus levanta nações para que façam a sua justiça prevalecer. Só que no grande dia final, meus irmãos, é Ele com seus anjos. Então veja bem, o Senhor diz, guarde a fortaleza de vocês. Tipo assim, tentem guardar a fortaleza de vocês, aquilo que vocês acham que protege vocês. Protegeu até quando eu quis. Agora não vai proteger mais. Tentem guardar a fortaleza de vocês. Vigie o caminho de vocês. A ideia de vigiar é coloque sentinelas, bastante. Coloque para avistar. Quando o destruidor chegar, caldeus e os medos. Quando eles chegarem, coloque vigia para ver. E prepare-se para lutar. É guerra. Vai ser guerra. E vai ser uma guerra que vocês nunca enfrentaram antes. Por isso, ele diz, reúna todas as suas forças. Meus irmãos, eu vou sempre estar lembrando para vocês. Quando eles escutam isso aqui, quem está ouvindo, o povo de Deus que está ouvindo isso aqui, que o profeta está falando, quando eles estão ouvindo, eles estão olhando, meus irmãos, para a nação mais poderosa do mundo. Entendeu? Para a nação mais poderosa e mais cruel do mundo deles. O povo judeu está olhando para isso e dizendo, meu Deus, vai acontecer mesmo? Esse pessoal aí acabou com nossos irmãos, 10 tribos, destruiu. Era um povo temido, e Deus está dizendo. Aí, para acalmar o coração do povo, no meio dessa desgraça, porque isso aqui é uma desgraça, irmãos. Isso aqui é uma desgraça. Aí vem o verso 2, ó. Perceba, é uma ação de juízo e, ao mesmo tempo, meus irmãos, para aqueles que são do Senhor, que estão nesse momento de juízo, é um momento de redenção. É a face da bondade e da justiça de Deus. Olha aí, é no mesmo contexto. Eles vão ver isso aqui. Eles vão viver isso aqui. Essa guerra toda, o povo de Deus vai estar no meio. Mas estará consciente que Deus não está contra eles. Mas está contra os inimigos dele, que são inimigos de Deus. Por isso Deus diz isso aqui, ó. Porque o Senhor... E aqui não entenda, tá? Que o povo de Deus é muito importante para Deus. Olhe como nós somos importantes para Deus. Não, eu não quero que você olhe nesse ângulo. Eu quero que você olhe para o ângulo certo. Qual é o ângulo certo? Deus prometeu que ia pegar o povo dele, ia dar uma terra que manda leite e mel, e que eles não sofreriam mais. E tudo isso aqui são figuras reais que aconteceram, mas apontando para uma promessa final, que é o novo céu e nova terra. Então é porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus cumpre a sua palavra, Deus fez uma aliança. Independente do que o povo fez, o povo peca, é o povo nojento. Mas não muda, porque Deus é imutável. O amor de Deus não é baseado pelo que nós fazemos,
O amor de Deus é porque ele é amor. Então Deus diz isso aqui porque ele é fiel à promessa dele, que ele deu lá no começo, quando Adão caiu, capítulo 3, verso 15, se não me engano. E depois fortaleceu isso quando levantou Abraão, e de lá vem, até chegar a Jesus, e Jesus deixou as escrituras para nós aqui, dizendo que ele vai voltar. Então por isso o Senhor disse aqui, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, e aí com certeza é uma referência ao reino do norte, que foi aniquilado, e a glória de Israel, Judá. Porque os saqueadores os saquearam e destruíram os seus ramos. Então veja bem, o Senhor está fazendo tudo isso para cumprir a promessa dele. Eu levantei um povo para ser eterno. E aí nós sabemos que o Senhor venceu até a morte. Como é que a gente pode ser eterno? Só se a gente ressuscitar. O Senhor Jesus não ressuscitou? Então a promessa do Senhor é fiel. Deus está dizendo. Eu estou fazendo isso porque vocês destruíram meu povo. Por isso ele começou dizendo, o destruidor avança. É ele representado pelo Império Medos e os caldeus, a Babilônia, que destruíram, de fato, a Síria. E o Senhor mostra que vai ser de uma forma poderosa que o exército vai chegar. Isso aqui parece, o verso 3 e o verso 4, meus irmãos, parece uma sinopse de um filme de Hollywood. Sabe, que eu coloco na mesmo patamar daqueles da Marvel, entendeu? Eu me lembro que eu fui assistir Os Vingadores, aquele último que tem um grandão lá, que parece que morre todo mundo, né? Morre o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, né? E eu me lembro que antes da briga acontecer mesmo, abre lá um portal que vem um monte de gente. Quem assistiu o filme aí? Sabe como é? Meus irmãos, quando abriu lá o negócio e começou a chegar a galera, foi um rebuliço dentro do cinema, quase que eu dou glória a Deus, irmãos. De tão empolgado que eu fiquei, eu digo, agora esse grandão aí vai se ferrar, porque a turma vai chegar com vontade. Meus irmãos, eu vibrei. Agora, nós nascemos para isso, a gente quer vencer, entendeu? Então, quando eu olho para isso aqui, eu imagino aquela cena. Tá lá, os assírios, como é o nome do cara? O Thanos, né? Os assírios é o Thanos, está lá, achando que está arrebentando. Aí quando ele olha assim, que ele pensa que está lutando com um povo qualquer, mas ele começa a ver que o negócio... Aí chega quem? Olha aí, ó. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate. Os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Olha aí, irmãos. Pense, irmãos. Pense. Eu, quando estou lendo, estudando, às vezes eu me empolgo, irmãos. Eu digo, rapaz, eu fiquei imaginando como foi isso, meus irmãos. Entendeu? Aí a gente vai ter que ver algumas coisas da cultura, da história da época, para entender. Isso tudo aqui são coisas que, de fato, não são só ilustrações ou símbolos, figuras de linguagem, não. Isso aqui era real. Tanto os caldeus como os medos, eles pintavam as suas... como é que chama? Como é que chama isso aqui? Escudo de sangue, né? Sangue de animais. Para quando eles chegarem, meus irmãos, o aspecto fosse de homens valentes e que não mostrasse a fragilidade deles. Ou seja, se eles chegassem com os escudos bem limpinhos, brilhando e tal, e eles fossem atingidos, aí o inimigo ia olhar e dizer, ele está ferido, que ele está sangrando. Mas como eles pintavam já com sangue, vinham já todos marcados de sangue, não dava para perceber quem estava ferido ou não. E aquilo dava mais peso, de poder, entendeu? De força, sabe? Isso já causava temor. E quando o texto diz, os carros de guerra brilham como fogo, era a ideia deles andar tão rápido. Eles andavam com tochas que pareciam mesmo, os olhos enganavam. E quando o texto continua,
e diz que as lanças eram agitadas, meus irmãos, pense aí, é como no filme que eu tentei mostrar para os irmãos. Quem assistiu o filme, quem vai entender o que eu estou dizendo. É um negócio assim, meus irmãos, de causar arrepio mesmo. Arrepio para aqueles que estão do lado do bem, né? No meu caso ali, eu disse assim, a vitória é nossa, esse grandão aí não vai dar nem puxar, entendeu? Do mesmo jeito, eu acredito que é quando o povo de Deus viu esses exércitos chegando, e eles olharam para a cara dos assírios, eles viram o quê? Exatamente, meus irmãos, o que o segundo ponto aí vai começar a mostrar para a gente, do verso 5 até o 10, que foi uma coisa fenomenal, foi uma ação implacável do Senhor, ao ponto de deixar a nação mais poderosa do mundo desequilibrada. Olha o que é que o texto vai dizer aqui, meus irmãos. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. A ideia é isso aqui, ó. Quando o povo olha, o que foi pedido para eles? Verso 1. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se, reúna todas as forças. E aí, quando eles olham e vê o que nós está registrado aqui no verso 3, no verso 4, escudos, os homens tudo de vermelho, os carros parecendo carro de fogo, as lanças, vê tudo aquilo vindo, eles entram em desespero. Meus irmãos, o povo, o império, a nação mais perversa, mais cruel, entendeu? Mais cheia de força, cheia de poder, entra em desespero. Começa a bater cabeça, meus irmãos. Olha a ação de Deus no mundo. Começa a bater cabeça. O texto diz aqui que chamam os nobres. Os nobres aqui, os líderes. O governo. Os reis. Os comandantes. Os maiorais. Chamam eles. Mas tropeçam no caminho. O tropeçar aí, provavelmente, meus irmãos, é de nervosos, tensos. Certamente eu penso que eles escutam o barulho da multidão dos exércitos se unindo para atacá-los. Os medos e os caldeus vindo atacá-los, eles escutam isso. Aí chamam um ao outro, e aí o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Eles se desesperam, começam a barroar uns nos outros. Olha o texto, ó. Olha o texto, meus irmãos. Tropeçam no caminho, apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. Se apressam para chegar na muralha, preparam a defesa, mas tudo indica que quando eles olham, não tem mais o que fazer, meus irmãos. Não tem mais o que fazer. A ação poderosa de Deus agora está claro e evidente que será impetuosa. Terror, destruição, cativeiro, angústia, desespero, saque, desgraça, extermínio, meus irmãos. É o que é registrado aqui do verso 5 até o 10. Vou repetir para os irmãos. Por que é uma ação implacável? Porque aqui há terror, a destruição, a cativeiro, a angústia, a desespero, a saques, a desgraça, a extermínio. Eles vão experimentar o que eles fizeram com todas as nações que os envolviam. Agora, a desgraça deles é que eles se meteram com o povo de Deus. Agora, tudo que eles fizeram as outras nações sentir, eles vão sentir na pele. Deus vai fazer questão que eles paguem, como diz o matuto do interior, tintim por tintim, tudo o que fizeram. Por isso, meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Ele, quem vai o impedir? Quem? Não tem quem suporte o poder implacável do Senhor. Olha aí o que é que o texto vai começar a dizer aí, meus irmãos. Olha o pânico deles aí, que nós já vimos
no verso 5, o pânico deles. Agora veja o terror, que eu vou chamar de ataque fatal. O verso 6 e o verso 7. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Palácio está aqui, meus irmãos, porque era um símbolo de poder. Nos tempos medievais era o castelo. Quando o castelo era tomado, então o reino, o império era tomado. Aqui eram os palácios. Para o inimigo chegar no palácio, já estava ganho. Entendeu? E aí o contexto diz que eles já estavam todos em pânico. Já não conseguiam ser tão eficaz como era até então, nas suas lutas, nas guerras que eles fizeram. Por isso o texto diz: as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Perceba que... Rapaz, o negócio me mordeu aqui, que tá ardendo, ó. Sobe aí, varão. Tira esse negócio aqui, que deu uma beliscada aqui, irmão. O que foi? O que foi? Uma abelha, irmãos. Ah, miséria. Ai. Mas isso é selva. Se começar a inchar aqui, viu, irmãos? Ah, miserável. É uma abelha síria, irmãos. Tá doendo, ó. Nossa, meu irmão. Beber água, tá, irmãos? Tem álcool por aqui? Álcool? Meu Deus. Vai aí, mano. É aí mesmo. Passa a mão, bebê, passe. Não precisa cortar isso aí, não. Deixa rolar, irmãos, que faz parte da vida. Tá bom, tá bom. Tá bom, senão eu vou dormir aqui. Irmão, vamos voltar aqui para a seriedade da coisa. O texto traz esse pequeno detalhe aqui, eu chamo pequeno detalhe, mas lendo alguns comentaristas, esse pequeno detalhe se tornou muito importante. Porque até chegar aqui no verso 6, a gente está dentro de um contexto onde a guerra se trava com a criação humana. Homens lutando contra homens, não é? Mas aqui aparece rios que se abrem. Então, de novo, olhando, né, e ouvindo esses historiadores, Xenofonte e Deodoro Ciclo, diz que nesse período aqui, nesse tempo aqui, na hora que isso aconteceu, uma grande chuva foi derramada. E chuva, a gente sabe, por mais que tenha as leis, né? Mas a gente sabe que é Deus. Então parece, por isso que deixou de ser um detalhe, lendo os comentaristas, parece que é Deus dizendo que tudo isso que está acontecendo é Ele. E para provar que é Ele, porque ficaria muito fácil dizer, não, foram os caldeus, né, os babilônicos, foram os medos persas que fizeram isso aí. Essa grande chuva torrencial, que encheu alguns canais, que isso era muito comum, né? Meus irmãos, riqueza no mundo sempre foi visto onde tem água. E nessa época, a economia se dava pela agricultura, e a agricultura tem que ter água. E normalmente esses impérios, quando eles não estavam próximos de águas, eles construíam, né, decks, construíam estruturas, túneis, para que tivesse água em abundância. E os historiadores dizem que por baixo da cidade de Nínive, eles fizeram um arqueoduto, né? Acho que é assim que chama, que trazia água. Então esse negócio de transposição de água, isso não é novo não, irmão. Isso já acontecia muitos anos atrás, 2.600 anos atrás. Era uma estratégia também de tornar um império poderoso. Era ele ter essa condição. E aí uma das estratégias deles, aproveitando essa chuva que estava caindo, era represar.
né, esses arqueodutos, represar. E a ideia era, vamos represar, represar, represar. Quando não tiver mais suportando essa água que está caindo, e aí os comentaristas acreditam que isso era uma ação de Deus. Deus mexendo na estrutura da natureza, para isso também ser um meio de Deus exercer o seu poder implacável, a sua justiça, o seu juízo, o seu zelo, a sua vingança sobre esse povo que se levantou contra o povo de Deus e eram tão cruéis, tão profanos, tão promíscuos. E aí a ideia é de encher e quando chegasse o momento abrisse. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque o texto vai dizer que as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Então, normalmente o palácio também era parecido com um castelo, tinha os seus muros. E os historiadores dizem que nesse período houve uma grande guerra, provavelmente essa daqui, e com esses rompimentos dos decks, né, a água veio com toda a violência e abriu buracos, né, nos muros de proteção do palácio. Foi por aí que esses que nós lemos aqui, do verso 3 ao verso 4, adentraram e destruíram e aniquilaram, causaram terror, destruição, levaram cativos, deixaram as pessoas angustiadas, desesperadas, saquearam todas as suas riquezas que foram adquiridas por saques a outras nações. Foi uma desgraça e um extermínio. Foi assim. Por isso, o verso 7 reafirma que era uma ação de Deus que não tinha mais como voltar atrás. Por isso que quando Deus diz uma coisa, meus irmãos, passe o tempo que passar, vai acontecer. Olha o que é que o texto está dizendo aí, ó. Está decretado. A cidade rainha, aqui é uma referência a Nínive, capital da Síria. A cidade rainha está despida. Despida o quê? Desprotegida. Não tem mais nada. Aí você entende despida, desprotegida e desonrada. Pode entender de duas maneiras. Levada em cativeiro. Ou seja, não tem mais resistência. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Peito, sinal de luto. Entendeu? Não tem mais jeito. Chegou o fim. Quem é que está dizendo isso? O povo da Síria. O povo tão temido. O povo tão cruel. O povo tão poderoso. Agora está desse jeito. E o verso 8 faz essa lembrança. Nínive, desde que existe, tem sido um tanque de águas. Mas agora, o seu povo foge. Alguém grita, parem, parem, mas ninguém se volta. Aí você entende de duas maneiras aqui também. Esse parem, parem, é o povo dizendo uns para os outros, parem, vamos nos organizar. Ainda tem chance para a gente vencer. Parem, parem, ninguém. Tá doido, eu vou embora, que aqui não tem mais jeito não. Aqui é daqui para pior. A outra interpretação era eles pedindo clemência para aqueles que estavam atacando. Parem, parem. E eles, de maneira alguma. É daí que vem o implacável. Isso aqui, meus irmãos, é para fazer a gente lembrar. Quando o Senhor Jesus vier, como está lá em Mateus, em Lucas, não tem mais choro nem vela não, irmãos. Quando Jesus vier nos ares, para aqueles que são filhos de Deus, a redenção chegou. A restauração, verso 2 do capítulo 2, chegou. Mas para aqueles que não confessaram Cristo como seu Salvador, nem adianta dizer, pessoal, vamos clamar aqui, vamos clamar, vamos pedir para parar, vamos nos arrepender. Tem mais jeito. Se for outra interpretação, para Jesus, tem misericórdia de nós, também não tem. Acabou. Acabou. Aí o verso 9. Tocar naquilo que eles achavam que era o poder deles. Meus irmãos, mais uma vez aqui o texto traz algumas implicações para nós. Dinheiro, propriedade, nada disso traz segurança e estabilidade, meus irmãos. Tudo isso passa. A Síria, o mundo de hoje ainda acha que sim. Porque tem. Quem de vocês aqui não conhece alguém
que não tinha nada, quando passou a ter, se tornou esnobe, arrogante, soberbo. Tem o dinheiro, tem o poder, todos se submetem. E a verdade é que isso realmente acontece. Muitas pessoas se vendem, se deixam subornar por causa do vil metal. Não vale nada. Está aí o Senhor agora. Ó. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim, a cidade está repleta de objetos de valor. Peguem tudo, deixe eles sem nada. Quem está fazendo isso é o Senhor. É um saque completo. É um pânico, verso 5. É um ataque fatal, verso 6, 7. E um ataque e um saque completo. E olha o que é que o verso 10 diz, meus irmãos. Todos nós sabemos que o Antigo Testamento é no hebraico. Não foi dado em português. Então, nessa hora eu queria saber falar em hebraico, para falar essa parte do verso para os irmãos. Porque a forma de falar, ela traz uma realidade para o que a palavra está querendo dizer. É tipo assim, quando você vê palavras como fogo, crepitar do fogo, no hebraico, quando se pronuncia essa palavra, o nativo, né, o hebreu que falava em hebraico, de fato, quando se pronuncia, é como, você já viu aquelas fogueiras de São João, quando a madeira está queimando, aí você já percebeu que quando ela está queimando mesmo, está chegando no limite dela de virar brasa, ela começa a dar uns estralos, pronto. No hebraico, quando se fala as palavras fogo, tal, quando se pronuncia, ela dá essa ideia, sabe? Então a pessoa, ela escuta a palavra, aí ela imagina e ela escuta o som do que a palavra está representando. Aqui é do mesmo jeito, mas como eu não sei falar, nem me meta besta, certo? Mas quando o profeta fala vazio, desolação, ruína, essas palavras, elas são a mesma palavra, só com alguns acréscimos. Né? Se você tiver curiosidade depois, vai no YouTube, no Google, e pesquise esse verso aqui, né, que você vai ter. Ou então pergunta lá na inteligência artificial que ele vai mostrar para você. As palavras são as mesmas palavras, só com algumas letras a mais. E a pronúncia dela, meus irmãos, quando se fala, realmente dá a sensação do que é vazio, do que é desolação, do que é ruína. Essas três palavras aqui, meus irmãos, resume tudo o que foi dito do verso 5 até o 9. Do verso 5 até o 9 está resumido aqui. Vazio, desolação, ruína. É o que aconteceu com o Império Assírio. Vazio, desolação, ruína, em um nível nunca visto na história, meus irmãos. Será quando Jesus colocar os pés aqui nesse mundo. Como ele disse que faria. E prometeu lá em João 14, não se turbe o vosso coração, eu vou, mas eu volto. Pois é, quando ele voltar, ele vai voltar. Vai voltar? De Dilma agora, né? Quando ele for, ele vai voltar, ó, irmãos. Quando ele vier, vai ser aquilo que ele disse lá, para Pilatos. Ó, hoje eu estou aqui como um réu. Pode me condenar. Mas quando eu vier, não mais. Aí eu não vou vir como réu, não. Vou vir como juiz. Aí, meus irmãos, vazio, desolação e ruína. Vai acontecer de um jeito. Eu tenho dito aqui para os irmãos que Deus se apresenta para a Síria como o pior Deus possível. Não é? Não foi isso? Está aqui, ó. Verso 2 do capítulo 1. O Senhor é Deus zeloso, vingador, o Senhor é vingador, cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para seus inimigos. Verso 6 do capítulo 1.
Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as suas rochas são por ele demolidas. Aí lembra que eu disse? Irmãos, esse aqui é o pior Deus possível para o império e nação pior possível que existiu aqui. Mas isso nem se compara quando ele vier. Mas o texto aqui não terminou, vazio, desolação e ruína. O Senhor faz questão de deixar aqui registrado o que era essa desolação, o que era essa ruína, o que era esse vazio na prática, o que é que isso causou ao povo assírio, aos ninivitas. O que foi que isso causou? O mesmo povo que experimentou a misericórdia de Deus, quando Jonas foi lá, e o Senhor aplacou a sua ira e derramou da sua bênção de salvação sobre Nínive. Aqui, a outra face de Deus, agora que não tem mais volta. O que é isso na prática? Está aí, irmãos, ó. O coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças e o rosto de todos empalidece. Hã? O que é esse vazio? O que é essa desolação? O que essa ruína provoca? Um coração totalmente desesperado, meus irmãos, sem esperança. Um coração abatido, desistido. A palavra é sem esperança. É só isso? Sai do interno para o externo. O externo vai corresponder. Se o coração está sem esperança, como diz o texto, derrete, não tem força. As pernas tremem, cambaleiam. Aqui a ideia de um pavor, um pânico indescritível, meus irmãos. Quem aqui já teve um medo assim, faz a gente tremer quando a gente está diante de algo que causa muito pânico a gente, quando de fato a gente olha e diz assim, não tenho mais esperança. E agora? A gente chega a tremer. Olha aqui, meus irmãos. Treme, acabam-se as forças. E o final é, empalidece. É morte, irmãos. Não é assim, não? No dia que eu passei mal na academia, que eu desmaiei lá, eu só via as pessoas assim, né, lá longe, né? Fui apagando, eu via as pessoas, ele tá pálido, ele tá pálido, ele tá pálido. Tá na minha cabeça, eu tô morrendo. Eu me lembro que eu peguei na mão da Ismênia, disse, Ismênia, ora aí que eu tô indo. Entendeu? Então tá aqui o texto, ó. Empalidecer. Perdendo a vida. Meus irmãos, a pergunta é, quem é que está fazendo isso aqui? Quem é que está fazendo isso aqui? É Deus. Por quê? Porque Deus tem um povo que Ele ama, que Ele se deu para esse povo. Se fez homem, como Cristo. Nós não somos judeus, mas nós somos o povo e igreja do Senhor. Aí eu estou partindo para o final. E eu quero levar você para um texto que linka com esse aqui. Nós somos o povo de Deus. Não precisamos ser judeus para ser povo de Deus. Nós somos povo de Deus pela promessa que Deus fez a Abraão. E lá em Hebreus diz que essa promessa é para nós. Como diz também no Antigo Testamento, mas no Hebreus deixa bem claro que quando fala lá de Gênesis, nós estamos incluídos. Agora vá aqui para 2 Tessalonicenses. Olhe se o linguajar de 2 Tessalonicenses não parece com esse Deus aqui de Naum, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Um Deus poderoso e implacável contra os seus inimigos. Olha aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Do verso 4 até o 10. Eu vou ler. É a minha conclusão, tá, irmãos? Nós vamos celebrar a ceia.
Paulo escrevendo aos Tessalonicenses que, né, estão passando por umas dificuldadezinhas. Aí Paulo escreve isso aqui, ó. Verso 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 4 ao 10. Olha aí, ó. Presta atenção. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Aqui é relação ao Império Romano, que está perseguindo, está matando os crentes, está esfolando os crentes, né? Nero tocando fogo nos crentes. E Paulo está dizendo, olha, vocês estão perseverando, vocês estão com fé. Não se preocupe não, olha aí, ó. Isto é sinal, verso 5, evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Olha aí, não é mais os medos persas, né? E os caldeus, agora é Jesus Cristo com seus anjos, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes quem? Os inimigos de Deus, os que se levantam contra o povo de Deus. Ele diz, ó, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Está vendo aí? Então, repito o que eu já disse em sermões anteriores. Estamos vivendo tempos difíceis no Brasil e no mundo. Um dos grandes medos dos cristãos que eu vejo aí é: o Brasil vai se tornar uma Venezuela, o Brasil vai se tornar comunista. Que seja, eu não quero isso. Eu vou fazer o que eu posso, dentro daquilo que Deus me dá discernimento, não é? Então, as eleições estão aí, então eu não vou votar em pessoas que são assírias. Pessoas que são da mesma estirpe, ou seja, esses progressistas, que aborto é tudo beleza, casamento pode casar com cachorro, com gato, rato, vale tudo. Não vou votar nesses caras. Mas também não vou, se entrarem, tirá-los na força, porque a vingança não é minha, não me pertence. Eu vou confiar que o Deus que um dia agiu no tempo contra uma nação que se levantou contra ele, influenciando o seu povo a adorar outros deuses, a quebrar todos os mandamentos possíveis. Repito, Deus se levantou como o pior Deus possível para eles. E eu tenho plena certeza e convicção. Virando Venezuela, Cuba, seja o que for, meus irmãos, um dia Deus virá e retribuirá a cada um deles a sua justiça poderosa e implacável. Até lá, o que eu tenho que fazer é ser obediente, como temos aprendido aqui, caminhar em santidade, confiar no Senhor. Então, meus irmãos, isso nos leva a refletir sobre a necessidade urgente de amadurecimento para aqueles que já creram em Cristo e de arrependimento para aqueles que não creram em Cristo ainda. Esse é o caminho que nós devemos andar. E resumindo, tudo o que eu disse do verso 1 até o verso 10 de Naum, e tudo o que eu disse do verso 4 ao verso 10 de 2 Tessalonicenses capítulo 1, eu vou resumir citando Hebreus 10, 31. E eu quero que você abra aí e marque na sua Bíblia. Verso 30 ao 31. Hebreus 10, 30 a 31. Aqui eu termino e concluo o sermão dessa noite. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Senhor, muito obrigado por esta palavra, por nos lembrar que Tu és um Deus de justiça, que Tu agindo não existe nação, povo, nada, nem ninguém que possa impedir a Tua ação. Que isso traga conforto e consolo para nós, que um dia confessamos a Ti como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que isso traga temor para aqueles que não confessaram e se submetam a Ti, clamando por salvação. E que por Tua graça, por Teu querer, Senhor, isso possa acontecer. Nós Te louvamos e agradecemos. E Te pedimos agora, por essa celebração, que os nossos corações possam se quebrantar, Deus, pela lembrança que aqui vamos ter da maior bênção que um homem possa querer ter, que é a salvação, que foi a Tua morte na cruz e a Tua ressurreição. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa agora nessa celebração. Amém.